Então, boa tarde, eu sou José Poloni, gestor do setor educacional da Controlab. Quero agradecer a presença de todos aqui, mais um encontro online. Hoje o tema é a ameaça fantasma, Fitobacter e a crise da identificação laboratorial. É um tema extremamente relevante, que inclusive, para quem tiver interesse, conta com uma reportagem no G1, globo.com. O link vocês receberam no e-mail de confirmação da aula de hoje e também está na página de inscrições. Antes da gente iniciar, eu gostaria de passar algumas informações. Nós vamos ter aproximadamente 60 minutos para apresentação e 20 minutos para perguntas ao final, tá? As perguntas, pessoal, eu vou pedir, por favor, para que sejam colocadas no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas. Para quem não conhece, aqui no nosso aplicativo de uso no Meet, no canto inferior direito, tem 9 pontinhos. Então, basta clicar nesses 9 pontinhos e correr usando a barra de rolagem, bem da direita, procurando pelo ícone Perguntas e Respostas, PERG e RESP. Então, ali é que devem ser colocadas as perguntas que vocês quiserem fazer, tá bom? Aí, no final da aula, nós vamos disponibilizar no chat, então vejam que são coisas separadas. No chat vai aparecer um link para ser preenchido com nome e e-mail para emissão do certificado e para que seja respondida a pesquisa de satisfação. Pessoal, não é colocar o nome e e-mail no chat. Lá no chat vai ter um link, acessa o link, e lá dentro do link vocês colocam a informação de nome e e-mail, que responde a pesquisa de satisfação, tá? É muito importante para nós que vocês participem dessa pesquisa de satisfação, porque é a forma que a gente sempre consegue entender como foram as atividades e como a gente pode ir melhorando, tá? Outro aviso importante sobre o certificado. O e-mail com a informação sobre o certificado pode, eventualmente, ir para a caixa de spam. Então, fiquem atentos a isso também, tá bom? O certificado em si é disponibilizado na plataforma educacional da Controlab, tá bom? Então, prestem atenção no e-mail que vocês vão registrar no link, porque é para ele que vai e a informação, né, o e-mail que vocês vão receber, e ele vai ser usado como login na plataforma educacional da Controlab, tá? Outra informação importante, certificado só será emitido para quem assistir a pelo menos 75% da aula, tá? Então agora, nós vamos dar início à aula, eu vou passar a palavra para o nosso convidado, Dr. Marcelo Piloneto, farmacêutico, microbiologista, doutor em Ciências da Saúde, professor titular da PUC do Paraná e microbiologista do LACEN do Paraná. Dr. Marcelo, fique à vontade para iniciar a apresentação. Uma boa tarde a todos, muito obrigado, Poloni, pela gentil apresentação. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui numa sala aí que já estamos com quase 60 pessoas da última vez que eu vi aqui. Então, é muito bom saber que tem um número tão significativo de microbiologistas interessados em aprender mais, em aprender sobre assuntos relevantes e que nós vamos mostrar para vocês aqui que não estão sendo tão levados em conta assim, mas nós estamos numa verdadeira cruzada aí, né, Poloni? Estamos atravessando a Europa aí numa cruzada em busca, em prol da divulgação e do aprendizado, da disseminação do conhecimento, ou como eu brinco com os meus alunos, né, da disseminação da palavra do Fitobacter. Então, assim, sem mais delongas, eu vou começar a compartilhar os meus slides aqui com vocês. Deixa eu só entrar aqui, vamos ver se é isso daqui. Aí acredito que vocês já estão vendo em modo de apresentação, né? Então, eu modifiquei, Poloni, um pouquinho o título, né? Porque já pegaram no meu pé que, poxa, Poloni, depois de pandemia silenciosa vem ameaça fantasma, assim ninguém vai querer saber sobre o Fitobacter. Não, aqui é diferente, né? Ameaça fantasma, que é uma coisa que nós não estamos vendo, mas ela está crescendo. A pandemia não é silenciosa, a pandemia de resistência antimicrobiana já está aí faz tempo, a gente só está fazendo vistas grossas e fechando os olhos para ela, né?
E nós temos um desafio muito grande, eu conto com vocês, né? Vocês todos que estão aqui, Polônia, depois você me passa a lista de presença com nome, CPF, RG, que eu vou deixar todo mundo registrado aqui. Vocês, a partir de hoje, quem ficar até o final vai ser considerado um fitolover e vai ser o embaixador da disseminação do conhecimento do Fitobacter, tá? Nós temos uma proposta bastante ousada, que a gente quer que até o final desse ano a gente inverta completamente a situação de um programa educativo que a gente fez com a Controlab recentemente, em que de 270 laboratórios, 86% erraram a identificação do Fitobacter. Ou seja, estão aqui em 60, já vão aumentar bastante a média, né, para melhor, para correto. Ok? Então, assim, eu queria trazer para vocês, claro, a maioria de vocês trabalha em laboratórios, são microbiologistas experientes, vocês já sabem disso, mas nós não podemos nos furtar de observar qual que é o papel essencial do laboratório de microbiologia clínica. É atribuir o nome correto a nível de gênero e espécie para a bactéria isolada, porque isso vai ter uma série de desdobramentos. E é claro que nós temos um aliado muito importante nessa cruzada aí, como eu mencionei no começo, que são as melhorias tecnológicas, né, pessoal? Quem aqui trabalhou com Rugai, com lisina, com kit de enterobactérias, sabe o que eu estou dizendo e o quanto é limitado você fazer uma identificação manual e hoje você ter a disponibilidade no teu laboratório, não todos, né, 90% ainda não tem, mas 10% dos laboratórios do Brasil tem MALDI-TOF, né? Então, isso é uma coisa muito boa, tá? Mas, ainda assim, existem riscos de identificação correta e não são poucos, tá? A gente tem tantas espécies antigas que são associadas incorretamente a novas doenças, né? Pantheia aglomerans, um assassino em série, né? Um Citrobacter freund, uma ameaça fantasma, né? Só para parafrasear que eu usei aqui. E por que isso acontece? Porque os sistemas comerciais usados em laboratórios clínicos, eles não têm a sua base de dados atualizada tão frequentemente quanto a gente gostaria. E tem outros fatores, né? Nós estamos vendo uma franca evolução, um driver apontando para a identificação ser feita cada vez mais por MALDI. E isso vai tirando o interesse de atualização, de inovação, de melhorias nas outras bases, porque já são consideradas não mais da fronteira do conhecimento, né? Já são metodologias mais antigas, daí vem aqueles nomes, né? Legacy, Old School, Raiz, né? Então, assim, na verdade, é um problema complexo, né? E a gente tem que estar atento para ele. E se a gente vai olhar da onde que veio e para onde que está indo a microbiologia, pessoal, foram 150, nem 150 anos de uma verdadeira revolução na microbiologia, né? Então, acho que a microbiologia foi um dos setores que mais demorou para ter esse ganho tecnológico e científico, mas nos últimos 20 anos ela já correu atrás do prejuízo e, no meu humilde ponto de vista, ela já até passou alguns setores, como parasita urinális, a micro está bem mais automatizada hoje, né? Claro que tem exceções, rotinas diferentes e tudo mais, mas, no geral, dá para a gente dizer que a micro hoje está muito bem, obrigado, naqueles laboratórios de grande porte, de origem hospitalar, onde realmente está sendo processadas várias amostras, tá? Então, a gente saiu do quê, né? Daquele microscópio monocular, que o Robert Hooke observou as pequenas células, tal, com aumento de 300, no máximo 400 vezes, para meios em placa, para sistemas de computador de códigos binários, para sistemas automatizados, para análise de gene, que começou na década de 70 só analisando, depois na década de 80 começou a amplificação dos genes, o que permitiu que a gente também sequenciasse o DNA pelo método de capilar ou de Sanger, no início da década de 90, de 1990. E em 2002, a gente começou a perceber que o gene 16S não era tão universalmente adequado para você identificar, principalmente enterobactérias, e começou a surgir outros genes de resistência. O que eu costumo comparar, né? A gente usava a impressão digital do polegar, depois passou a usar a impressão digital do dedo indicador, e daqui a pouco, só as duas não era suficiente, a gente fazer 3, 4, 5 fingerprints, 5 impressões digitais para chegar no micro-organismo. Eu estou me referindo aí ao MLSA, análise de sequência de multilopos, e um pouco mais recente, aí vamos colocar aqui no Brasil, pelo menos uns 15 anos para cá, a gente viu a revolução do WGS, né, do Whole Genome Sequence, ou Next Generation Sequence, como vocês preferirem falar. E agora, onde estamos?
agora nós estamos numa era extremamente rica, um momento muito profícuo para a microbiologia clínica. Nós estamos numa era em que a gente tem sequenciador de bancada, nós temos sequenciador miniaturizado, nós temos máquinas novas de PCR, e agora vocês podem aí, a partir disso daqui, imaginar para onde que nós vamos, né? Se a gente saiu desse microscópio aqui, do Robert Koch, né? Que veio lá de 1600 e pouco, aqui nós estamos em 1880 já. E você chegou aqui nisso, né? Um sequenciador que é pouco maior que uma palma de uma mão, ou um pouco mais alto que um pendrive. Então, aí nós temos muita coisa, né? Os próximos 25 anos vai ser uma revolução maior do que essas dos últimos 150. Na verdade, dizem, né, tem estudos na Nature publicado que essa revolução que nós vamos ver nos próximos 25 anos vai ser maior do que os 350 anos, ou 250 anos, melhor dizendo, desde a Revolução Francesa, tá? 1789, mais ou menos. Bom, junto com essa evolução do microscópio monocular para o sequenciador, aqui está em inglês o slide, mas está bem fácil de entender. O que a gente sentiu? Não foi só a tecnologia que revolucionou, os estudos que usavam essas tecnologias revolucionaram, né? Então, os estudos taxonômicos, que são direcionados a identificar novas espécies, ou os estudos filogenéticos, que separam as espécies em clones, ou até mesmo em novas espécies, eles são completamente diferentes. Estão muito mais acessíveis, estão muito mais distribuídos no globo, e são muito mais frequentemente utilizados. O que isso nos leva? A um salto na descrição de novas espécies, né? Então, assim, hoje nós temos mais de 15 mil espécies validadas, né? Mais de 15 mil. E isso porque ainda a gente estava aqui em 2010, não estava em 2025. Com certeza isso aqui já está passando de 25 mil hoje, né? Porque aqui, por exemplo, até 2010, não estava aqui 7 das 7 espécies de Phytobacter descritas, porque elas começaram a ser descritas em 2018, né? Então, foi a primeira espécie que a gente isolou em humanos, foi de azotróficos. O primeiro gene que a gente isolou diferente foi pertencente ao Phytobacter ursingi, e de lá para cá, mais outras 5 espécies surgiram. Vamos usar um exemplo aí para a gente ilustrar o que eu estou falando dessa revolução taxonômica, né? Acho que o exemplo mais clássico, mais claro, é o do nosso famoso amigo Enterobacter aglomerans. O Enterobacter nem sempre teve esse nome e não tem mais esse nome, então é um nome transitório. Mas como ele foi um nome que perdurou por mais tempo, eu decidi manter ali, né? Porque a maioria das pessoas ainda conhecem ele por Enterobacter aglomerans. O correto, desde 1989, é Panthea aglomerans, tá? Então, no começo, ele tinha essa dificuldade, não, de identificar? Claro que tinha, pessoal. Imagina, 1888, eu mal e mal tinha meio em placa, recente tinha surgido meio em placa, provas bioquímicas ainda estavam engatinhando, né? Então, era muito difícil classificar bactéria, e a maioria das bactérias era chamado de bacillus ou bacterium, como aqui o aglomerans. Depois, né, alguns 60, 70, 80 anos depois, o Enterobacter aglomerans começou a aparecer em 3 grupos distintos. Na clínica humana, como Enterobacter aglomerans, próximo ali do cloácido Sakazaki, que depois virou Cronobacter. A Ervínia tinha vários codinomes ali, né? Mas a maioria das espécies de Ervínia eram, na verdade, Enterobacter aglomerans, mal classificados, inclusive o grupo Herbícola, que tinha lá duas variantes da Ervínia herbícola, a Stewart e o Redovora. Então, isso, estávamos lá nos idos de 74, quando o Leliot, né, que é o pesquisador, como é que eu posso dizer, homenageado, né, referenciado com o nome Leliotia, que é um gênero de enterobactéria, já estudava essas nuances aí entre esses diferentes grupos, que na verdade tudo era Enterobacter aglomerans. Em 72, financiado e muito estimulado pelo CDC, o Ewing e o Pfiff resolveram pegar aquela coleção enorme de enterobactérias que eles tinham no CDC e começaram a classificar por biogrupos. E aí, eles escreveram, desculpa pessoal, eles escreveram 11 biogrupos. Todos eles, Panthea aglomerans, ainda aqui em 72 ainda era Enterobacter aglomerans, mas eram todos grupos muito próximos
fenotipicamente falando, mas não idênticos. Por exemplo, um produzia indol, outro não produzia, um produzia citrato, outro não produzia, enfim, várias provas ali que a gente tinha, né, que acabava diferenciando esses grupos. E aí, vem uma coisa muito importante. Vem o Dr. Don Brenner, do CDC, e começa a estudar pela ferramenta mais avançada que tinha na época, que era a hibridização in situ, né, de DNA-DNA, onde que para você dizer que uma bactéria era idêntica à outra, ou indistinguível da outra, elas tinham que hibridizar pelo menos, no mínimo, 70% de todo o DNA dela. E aí começam as complicações, né? Sabe que não dá para extrair DNA íntegro da bactéria, né? Você tem que esquentar, ela ferve, ela quebra DNA, vira vários fragmentos. Então era um tanto quanto desafiante. Mas o Brenner estudou mais ou menos umas 120 cepas de Enterobacter aglomerans e ele descobriu uma coisa assim extremamente importante. Não mais agora em biogrupos, mas agora em biotipos, porque elas tinham características biológicas diferentes. O Brenner classificou elas em 13 biotipos, não mais, deixa eu ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aqui tem um a mais, porém, o Brenner teve uma daquelas visões, assim, um insight, como a gente fala, né? Ele projetou uma afirmação que depois se mostrou extremamente válida. Ele falou assim, olha, provavelmente, cada um desses biotipos aqui é uma espécie diferente, mas eu ainda não tenho tecnologia para descrever. Então, sabe, Star Wars Episódio 1, né, que foi lá para o 4, depois voltou para o 1, é mais ou menos o que acontece aqui, né? Ele começou lá na ponta, depois ele voltou, e daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês o que aconteceu. Paralelamente a essa evolução toda da classificação taxonômica, né, Bacterium aglomerans passa para Enterobacter aglomerans, depois de 89, finalmente para Pantheia aglomerans, e mais para frente, alguns sistemas começaram a chamar de Pantheia SP, porque não quiseram mais arriscar a espécie, porque parecia que aquilo que o Don Brenner tinha falado era verdade mesmo, né, cada um desses seria um biotipo, mas a gente não conseguia confirmar ainda. Enfim, estamos lá na fila, né, estamos tentando ver o que dá. Só que, se você fosse fazer uma literatura em 2013, uma revisão de literatura, você ia ficar chocado, porque você ia ver que em 70, né, 71, 72, teve um surto de Enterobacter em Rio não, entre outras cidades, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Campinas, houve um surto de Enterobacter aglomerans e aerógenes em solução de nutrição parenteral total, tá? Isso foi repetido aqui nos anos 70 para os Estados Unidos, depois 2000, Rio, São Paulo e Campinas, tá? Durante esse período aqui de 2000 a 2010, então está aqui o trabalho do Bicuto, o APSA é na Turquia, o Boscovski é em São Paulo, a Senanayak, se não me engano, é Singapura, vários relatos, Yablon, Estados Unidos, Buyucan também. Então, assim, vários relatos de Enterobacter, e depois, mais adiante, já o nome corrigido, Pantheia aglomerans, envolvido em surtos hospitalares ou de materiais estéreis ou de nutrição parenteral. Então, aqui a gente tem vários, TPN, né, que é Total Parenteral Nutrition, tubo de transferência, TPN, anticoagulante, aqui esse estudo do Boscovix, da USP, é muito interessante, e outros também em ou nutrição ou material endovenoso. Mas a nossa pergunta continua, né? Essa Pantheia, ela é patogênica ou não é patogênica? Será que ela não é um contaminante? Não, mas Piloneto, veja, tudo procedimento estéril. Pois é, mas procedimento estéril no Brasil é meio estéril, né? Então, assim, será que esses materiais estão realmente contaminados? Será que pesquisaram formação de biofilme, proteína de choque térmico? Pairava dúvida. Ok, o que acontece depois disso? Bom, mais ou menos em 2013, depois dessa publicação do Yablon aqui, de Pantheia em droga de infusão, o que aconteceu? Nós tivemos, num final de semana, véspera de final de semana prolongada, né, era 15 de novembro, todo mundo ia viajar, sexta-feira e tal, chega no final da tarde uma amostra de um recém-nato,
RNS, 28 dias, sexo masculino, que estava internado na UTI neonatal desde o seu nascimento, então há 28 dias já, né? Recebendo medicação, catéter, intubação, tudo quanto é coisa, e recebendo também nutrição parenteral, através de um catéter nervoso central, porque ele tinha intolerância alimentar. Tá? O que foi observado nesse paciente? Que nas últimas 24 horas ele teve uma piora clínica crítica, né? Instabilidade térmica, letargia e taquicardia. Ou seja, se não tivesse uma intervenção imediata, ele podia ir a óbito, né? Ele também apresentava elevação de marcadores inflamatórios, procalcitonina, que é indicativo de sepsis, PCR acima de 100, que também é indicativo de sepsis, então o clínico não teve dúvida, iniciou um protocolo de sepsis, né? Iniciou o protocolo logo que colher as culturas, tá, pessoal? Ele foi astuto o suficiente para lembrar, pedir para o laboratório coletar a primeira hemocultura e depois fazer os testes. E os micro-organismos, cresceu a hemocultura, né? Então tinha razão daquele paciente estar com sintomas e tal, e os micro-organismos foram isolados para a avaliação de vocês, tá? Então, esse micro-organismo foi na rodada especial, rodada educativa, né, não especial, rodada educativa BHE01, de outubro de 2025. O paciente aqui eu já tinha colocado o quadro dele, né, ele também tá. Como ele estava numa condição grave, ele estava dependendo da nutrição parenteral por catéter nervoso central para se alimentar, porque ele tinha intolerância alimentar. Né? Além de mais, todas as complicações, mais isso, né? E nas 24 horas ele degradou clinicamente, tá? Foi iniciado o protocolo de sepsis, como eu disse antes, e o desafio agora para nós, no laboratório qualquer, né? Precisamos isolar uma bactéria. Ele está com um quadro clássico de sepsis, fez uma função intravenosa que era para melhorar o quadro dele, piorou e piorou bastante, nós temos que ajudar esse hospital a resolver o problema, concorda? Então, aqui eu acabei de caracterizar para vocês, pessoal, o surto de nutrição parenteral que teve em 2013, não foi só este caso, esse eu usei como caso índice, porque ele é o genoma que a gente mais estudou desse paciente, mas, por outro lado, tem outros casos que não estão tão claros, que o percentual de resistência à micacina, meropenem não estão tão claros, mas isso pode ser um outro problema, tá? Então, a gente tem essa nutrição parenteral contaminada, nós temos esse micro-organismo aí, que nós já vamos ver quem ele é, olha, aqui está ele, um micro-organismo que cresce abundantemente em Macon, que não foi difícil de identificar, deu para ver microscopia de Gram, era um BGN, tem essa borda irregular, um brilho não muito seco, mas também não muito gomoso, e quando você passa a alça aqui, você vê melhor que tem um precipitado de bile aqui ao redor. Então, assim, bactéria com borda irregular, mais ou menos gomosa, com precipitado de bile, quem que vocês vão pensar, pessoal? Alguém tem coragem de abrir o microfone e falar o que está pensando? O que pode ser essa bactéria? O que ela mais rotineiramente lembra da nossa clínica, pessoal? Alguém quer arriscar? Mandar no chat, talvez, eu não sei se eles possam abrir o microfone, né, Antônio Poloni? Mas pode mandar no chat, pode mandar no chat. Vamos fazer uma enquete aí, ver quantos que acham que é o quê. Jéssica, perfeito. Só não está mais Escherichia coli porque a gente não consegue sentir o cheiro dela, né? Ainda não fizemos um PowerPoint 4D, viu, Poloni? Está aí o desafio para a próxima, né? Um PowerPoint que borrifa odor de bactéria pelo canalzinho da câmera de vídeo ali. Ia ser fantástico, né? Slide de bactéria com odor. Devidamente filtrado, né? Sem risco de biossegurança e tudo mais. Mas, enfim, só o odor. Parece muito mais Escherichia coli, né? Não tem como negar. E aí, nós tivemos esse isolado, já tínhamos recebido aí umas 25 amostras, e fomos adiante nesse isolado, ver o que ele ia dar, né? Só que agora ele não quer avançar. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para ele... Ah, sim. Já entendi o que eu tinha feito. Ok. Daí nós fizemos as provas manuais dele, o antigo RB, né? Ou reações bioquímicas. Na verdade, a sigla RB não tem nada a ver com reações bioquímicas. Nós que demos esse codinome, mas é o nome dos autores que descreveram o teste. É Hollander e Bakerfield, né? Mas aqui eu vou lá, aplico aquele código binário, né? 621, 621, e aqui está 2, 8, 7,
Só uma desculpa que estava na minha frente, 2873. Então, assim, se você tem um pouco de conhecimento em bioquímica manual, em bioquimismo, teste fenotípicos manual, você vai começar a ver umas coisas estranhas. Assim, poxa, Piloneto, mas essa cepa aqui, indol positivo, esse trato positivo, não é meio raro isso? Vai ter coisa mais rara ainda. Oi. Agora não, desculpa, eu interrompi porque estava ainda no slide com a placa e as colônias. Agora está aparecendo o bioquimismo. Agora mudou. Então, teve um delay. Perfeito. É que, Polônia, nós estamos no 4º dia de um simpósio internacional de microbiologia, de resistência antimicrobiana aqui no Ministério, e a internet não é das melhores, mas era o que eu tinha disponível aqui, porque daqui a pouco eu tenho que voltar a coordenar uma mesa, e nós, o sistema e o palestrante, nós estamos low profile, sabe? Porque há 4 dias nós estamos aí, eu coordenei uma mesa hoje pela manhã de 4 horas. Foi das 9 às 13, foram 8 palestrantes, foi bem intenso. Mas está um evento fantástico, né? Depois a gente pode até fazer um debriefing do evento aí para vocês, tá? Vai ser um marco na área de resistência antimicrobiana em saúde pública no país, com certeza, né? Depois a gente compartilha fotos com vocês aí, para vocês verem a dimensão do evento, né? Tem 350 participantes de 22 países. Então, desculpa fazer esse desvio também, mas é só para situar vocês aí também, tá? Então, assim, quando você está acostumado a fazer microbiologia de bancada, tem uma coisa aqui que chama muita atenção, tá? Você tem uma bactéria que é indol positivo e citrato positivo. Não, existe Klebsiella oxytica, por exemplo, né? Citrobacter, mas não é muito comum essa dobradinha indol e citrato, tá? E aí, depois você vai vendo outras coisas. Duplo ou triplo aminoácido negativo, aqui na foto está lisina e ornitina, mas tem marginina aí por fora que também é negativa, só pô, triplo aminoácido negativo, Pantheia glomerans. E daí você vai lá no livro de registro, ou no Identax, ou qualquer sistema que você use, e digita lá 2873, e o que te dá? Pantheia glomerans. E daí você fala, bom, então estou certo, né? Aí você vai e leva essa bactéria para o Malditoff, para o Vitek. E o Vitek, você sabe que ele pode imprimir um relatório para as provas bioquímicas, né? E você vai, ela é beta-glucuronidase positiva, malonato positiva, sacarose, Vibrio 129, né? O reativo para O129 positiva. Caramba, quem que é essa bactéria, né? Você começa a ficar mais e mais e mais confuso aí. E o que o Vitek te dá como laudo? Pantheia SP. Ele não arrisca mais aglomeras de uns anos para cá, mas ele dá como ainda do gênero Pantheia, tá? E aí eu ia avançar para o outro slide, alguém perguntou assim também, professor, mas ninguém perguntou, né? Só estou simulando. Professor, mas qual a probabilidade que o Vitek deu? Ah, muito bem, jovem Padawan. Excelente pergunta. 89%. O que esse 89% quer dizer, pessoal? Com certeza eu posso liberar esse resultado, ele é seguro? É uma boa linha de corte, que for acima de 80, 85 na automação, já saio liberando? O que vocês acham? Vamos pôr umas respostas no chat aí. Eu estou com acesso um pouco limitado ao chat, mas depois no final da apresentação a gente olha tudo lá. Quando vocês põem no chat, ele faz um cliquezinho para mim, que eu não estou ouvindo nada, ninguém está se manifestando no chat aí, né? Ninguém se manifestou ainda. Que vocês... Ninguém se manifestou. Vou mudar a pergunta, vou mudar a pergunta. 89, 90% já é uma margem satisfatória para eu liberar? O Michel Peçanha está dizendo que não é uma boa discriminação. A Camila também, com K e 2 L's, disse que não é uma boa discriminação. Ou seja, será que eu preciso fazer alguma coisa a mais? Né, Mariana? Sim, preciso fazer uma coisa a mais. Não é um bom teste discriminatório. E aí, a gente foi atrás de ver o que ia fazer, né? Então, fomos atrás dos testes confirmatórios. Felizmente, o nosso laboratório já tinha um dos testes confirmatórios, que era o Malditoff. Então, assim, hoje a gente não faz mais teste manual, não faz mais automação, a gente já vai direto para o Malt, né? Mas, à época, a gente não tinha o equipamento acessível ali, a nossa mão, a gente teve que levar para outro laboratório, correr lá, tal, e veio o quê? Pantheia glomerans, 93,9%. Aí você fica, putz, e agora, para onde eu vou? A literatura me diz que Pantheia causa surto em tudo quanto é lugar. Tem gente chamando a Pantheia de serial killer, tem gente chamando a Pantheia de patógeno emergente.
tenho 4 publicações de Panteia, Aglomeras e Nutrição Parenteral, 3 delas no Brasil. Vou liberar Panteia agora. Acabou, né? Tá, as evidências estão aí. Só que não, né? Olha o confidence score aqui, 93,9. Ah, não, Piloneto, mas tá quase 95, né? Imagina, no MALDI, quase 95, tá ótimo. Não, pessoal, não tá ótimo, né? Se no manual precisava ser maior que 95, aqui tem que ser maior que 98, 99 para você ir atrás e dizer que é, ou pelo menos fechar uma hipótese diagnóstica, né? Então, o MALDI também não deu aquele resultado. E aí a gente lembra que tinha no nosso almoxarifado, para situações excepcionais como essa, né, um apoio à identificação do MALDI, que era o AP, a Galeria de Testes Miniaturizados da Biomerrier, que, aliás, funciona muito bem. Desculpa, não tem teste, não existe teste bioquímico manual que funcione melhor que o AP, pessoal. Ponto de viragem, reprodutibilidade, clareza das reações, né? Então, você vê bem um diferencial de cor, né? E foi fácil da gente ver o quê? De novo, né? A bactéria era indol positivo, gelatina negativa, e deu a soma lá de um número que no AP deu, adivinha o quê? Panteia SPP2. Eles têm 4 grupos subgrupos ali, fenotipos de Panteia. Então tem a Panteia 1, a Panteia 2, a Panteia 3, a Panteia 4. Quando dá Panteia 2, fiquem com os 2 pés atrás, tá? Porque não tá certo, tá? Então aqui de novo, ó, tudo bem, aqui o percentual de identificação tá magnífico, né? Parece que não tem o que questionar, 99,7, né? Mas você tem aqui, ó, para ser realmente Panteia, tinha que fazer a melibiose também, que está como teste discordante, ela devia dar positivo e deu negativo, tá? E está bem mais longe de ser Panteia SPP4, que é uma outra espécie ainda mais distante dessa que nós estamos estudando aí. Ops, tá. Nessa altura do campeonato, então, nós já fizemos, só recapitulando, teste manual, Panteia Glomeras, Vitek 2, Panteia SP, AP, Panteia SPP2. E agora, o que eu faço com todos esses dados? Aí começou a bater o desespero, né? Já fazia 1 mês e pouco que a gente estava investigando, e a Anvisa cobrando relatório, a Visa estadual, Visa municipal, todo mundo querendo saber relatório. E não à toa, né? O Paraná concentrava a maioria dos casos e concentrou a maioria dos óbitos, não por habitante, mas porque São Paulo, por exemplo, é muito maior que o Paraná e só tinha 4 casos. Né? Rio Grande do Sul é igual ao Paraná em população e tinha 11 casos, o Paraná tinha 43. Então, tinha outras coisas para explicar isso aí. Até esse momento, então, a gente já tinha, isso daí já tinha passado o feriado de novembro, já tinha passado o mês, nós estávamos lá perto do feriado de Natal, a gente já tinha recebido 65 pacientes investigados, 73 isolados, porque tinha 45 sangues, né, amostra de sangue dos pacientes, e 27 desses eram positivos, tá? Amostras não biológicas, nós tínhamos 25 nutrição parenteral, que é aquela que foi infundida no paciente, mas não volta, né? Ela só sai, a bolsa de nutrição só sai líquido e vai para o paciente com nutrição parenteral. Mas nós tínhamos essas bolsas, então, já usadas, entre aspas, mas ainda estéreis, e dessas bolsas a gente isolou vários, tá? E o grande mistério foi o gluconato de cálcio, que depois eu vou falar para vocês. Bom, está aqui de novo a morfologia colonial dessa Enterobacteriaceae desconhecida, né, do grupo 12 de Brenner. Colônias pontiformes a médias, convexas, brilhantes, úmidas, cor de rosa intensa, com bordas lisas e irregulares, e as colônias isoladas apareciam nas estrias finais aqui, e apareciam de um pouco maior tamanho, vocês sabem, né? Quando ela cresce perto, ela cresce muito compactada, tá? E aqui tem uma palavrinha a mais, era uma indicação forte de fermentação da lactose em Macon, que esses precipitados de bile aqui, né? É indício de identificação forte de fermentação da lactose que pouquíssimas bactérias fazem. Escherichia coli, Citrobacter. That's probably, this is it, só isso daí.
E olha que curioso, pessoal, de todas as bactérias que nós recebemos no LACEN até o final de dezembro, mais ou menos, desde... A gente começou a investigar o surto 14 de outubro, mas quando a gente foi retroagindo, viu que tinha amostra lá de 31 de outubro que já tinha vindo como suspeita de uma reação transfusional, ainda não tinha sido fechado o surto, mas já tinha uma coisa estranha acontecendo. Dessas 65 bactérias que nós recebemos, 25 delas foi feito o Vitek e houve 90% de acerto, entre aspas, de 87% a 90% de acerto entre as provas bioquímicas, tá? Então apareceu Pantheia SP, como a gente viu lá atrás no Vitek, Pantheia glomerans em sistemas que estavam desatualizados, Citrobacter diversos, amalonáticos, Klebsiella e Cluivera intermédio, Cluivera SP, Cluivera intermédia e outras até como Enterobacteriaceae. Quando a gente colocou todas essas cepas e replicou ao mesmo tempo, no mesmo agar, no mesmo produtor de agar-marconc, do mesmo lote, e colocou todas no mesmo lote do Vitek 2, todas elas deram como resultado Pantheia SP. Nós estávamos diante de uma espécie de Pantheia, a princípio, que a gente não sabia quem que era, o mais provável é que seja Pantheia glomerans. Ok. Daí nós fizemos um outro procedimento, que é meio que em paralelo com o sequenciamento, para ver a clonalidade. Na época a gente usava o REP-PCR, hoje nós teríamos usado o IR Biotyper com muito mais precisão e segurança e menos trabalho de manipulação. O que esse slide está me mostrando? Que eu tenho uma área sombreada, achurada aqui, que vai do isolado número 3 ao 19, que eles são clonais. Opa, desculpa. Tudo isso aqui, pode ver aqui na legenda da direita, que tem Hospital de Minas, Hospital do Paraná, o preto é um, o vermelho é outro, né? Então estão bem colocados aqui como clonais, dá para ver bem que essa fotinha aqui deles é tudo igual, e tem os outliers, que a gente pegou do mesmo hospital, do mesmo tipo de amostra, mas que sabidamente não estavam envolvidos no surto. E aí você realmente tem, você não precisa ser expert nenhum, né? Aqui a gente compara similaridades, daí você vê que todas essas cepas têm essa homogeneia desse padrão de dendrograma, né? Eles são muito parecidos às bandas, porque como é que é dado essas bandas? É meio que um gel virtual, pessoal, tá? Isso aqui é o programa que faz. Então, quando a gente corre no microchip, de lab on a chip, que a gente chama lá da Agilent, ele vai fazer uma corrida capilar ali, vai separar bastante as proteínas, e os genes aqui no caso, né? E daí ele faz, a partir desses picos, ele gera o gráfico, o dendrograma que vem da técnica de PCR de endpoint em gel, ele transforma isso num número. Então tem muita inteligência artificial envolvida aqui por trás, e o grande desafio, não, mas o grande diferencial, eu diria, desses métodos são as possibilidades que você tem, né, de separar vários clones aí, sem muito esforço, como era, por exemplo, o Pulsed Field. Esse aqui já é bem mais rápido, mas ainda leva 2 dias e meio a 3 dias. Bom, com esses dados, então a gente para um pouco a identificação agora e vem de novo para a identificação sobre a ótica epidemiológica, né? Então, eu fiz o sequenciamento 16S, porque eu ainda não sabia que estava essa bactéria, eu estava quase convencido que ela não era Pantheia, porque ela não era pigmentada, isso é importantíssimo, não são 100% das Pantheias que são pigmentadas, mas ela era oxidase negativa como uma enterobactéria. Aí a gente pega os dados desse sequenciamento, que ele vai sequenciar aí 500 pares de base, joga numa plataforma que faz análise desses 500 pares de base e alinha com o que eles têm lá, com os 15 mil, 20 mil, 100 mil genes 16S que eles têm lá, e trazem os que são mais parecidos ou indistinguíveis. A plataforma chamada Lebib, é uma plataforma francesa muito boa, trouxe que provavelmente a nossa bactéria, até então desconhecida, pseudo talvez, quem sabe, futura Pantheia glomerans, era uma Grimontella senegalensis, ou um Phytobacter de azotróficos. Já vocês vão ver a diferença de distância disso, é bem curta. Numa outra plataforma, digamos, mais curada, mais específica, que não tem tantas amostras depositadas ali, e as menores, né, esse menor volume de amostras, permite com que você tenha uma auditoria mais segura,
eles classificaram ela como Citrobacter malonáticos. E, aos 45 do segundo tempo da nossa tese, porque isso virou nossa tese de doutorado, eu comecei Polônia trabalhando em 2012 com Malditoff, né? Falei, não, vamos fazer, Maldi era novidade, tinha só no Lutz e no Fleury, só tinha 2 no país, e o nosso laboratório foi o terceiro a receber. Falei, não, imagina, vamos trabalhar com Maldi, 100, 200, 500, 1.200 cepas, daí me aparece essa bactéria megera, aqui, né, famigerada bactéria, e drena toda a minha energia, e eu começo só a conseguir pensar nela, abandono meu doutorado e começo a trabalhar com o surto de nutrição parenteral. Porque tinha, pessoal, alguma coisa muito desafiadora, muito complexa, muito interessante ali, e foi isso que me atraiu. Mas quando eu já estava 30 dias de defender meu doutorado, isso daí já era 2015, então já fazia 2 anos cheios, né, 2 anos plenos, do início da investigação do surto, o nosso colega bioinformata da Suíça falou, Planeta, eu tenho uma péssima e uma boa notícia para você. Eu falei, manda as duas logo de uma vez. Bom, a péssima é que você não vai poder chamar a tua bactéria de Phytobacter diazotróficos, porque ela tem 99,4% de similaridade com a nossa cepa. Desculpa, pessoal, não vou poder chamar ela de Gaviniella brasiliensis. A gente já tinha até criado um nome de um novo gênero de enterobactéria, que ia homenagear a doutora Françoise Gavin, ou Gavin, que pesquisou muito esse grupo, inclusive mudou o nome do Enterobacter glomerans para Panthea glomerans. Então a gente ia dar em homenagem a ela, Gaviniella, e ao nosso país que fez descoberto ela, brasilienses, né? Homenagearia os dois. Só que o Theo chega com essa notícia, exatos, pessoal, não estou brincando, exatos 30 dias antes da defesa, ele chega com a notícia, Piloneto, hoje eu fiz o Blast 2N, você conhece? Não, não conheço. Ah, é uma ferramenta nova que tem no Blast, que você compara o gene de uma bactéria com outro. E eu tenho uma péssima notícia. O gene do Phytobacter diazotróficos, ele bate 99,4% de semelhança com o Phytobacter diazotróficos. 5110 o Phytobacter diazotróficos. Caramba, agora não é mais 89, não é mais 93, é 99,4. Estão contentes assim? Não, não estou, eu queria 100%, tal, enfim. 99,5, pessoal, é o ponto de corte. Se uma bactéria tem o 16S mais que 99,5% semelhante a outra bactéria, ela é da mesma espécie. Se ela tem 99,5 a menos ou menos, ela não é da mesma espécie. E aqui foi muito limítrofe, 0,1%, né, de 500 pares de bases, são 3 bases. Então ela tinha lá, em 500 letras, ela tinha 3 letras erradas. Não ia mudar o sentido da frase, né? O que nós chegamos à conclusão? Putz, precisamos investigar mais. Não estamos com a tese pronta ainda, tá? Vamos levar lá para a Suíça e vamos pedir para eles que têm mais expertise para eles fazerem uma investigação mais aprofundada. Na verdade, eu fiz as duas coisas. Eu mandei as cepas, cadastrei no CIGEM, pior viagem burocrática da minha vida, não existe nada no mundo mais burocrático. Para vocês terem uma ideia, o ATCC não está aceitando publicação de artigos brasileiros que mandam a cepa para eles armazenarem lá por conta do tal do CIGEM. Porque ele diz que tudo é amostra crioula, tudo tem que registrar, até quando a amostra não foi isolada no país e acabou aparecendo no país também, que é o caso do Phytobacter, né? O Phytobacter não é uma bactéria do Brasil. Primeira vez ele apareceu em arroz selvagem da China em 2008, né? Bom, enfim, precisamos investigar mais, precisamos estudar mais. Aqui está o resultado do 16S, ó. Como é que você mede, como é que você interpreta esse dendrograma? Nunca interpreta a densidade na vertical, a diversidade na vertical, sempre na horizontal. Então, essa Grimontella senegalensis, ela está diferente desse Phytobacter, tudo isso e tudo isso, tá? Então, assim, parecia que elas não eram a mesma coisa. E agora, o que ela é? Será que é Grimontella? Será que é Phytobacter? O Phytobacter eu meio que escanteei, porque ele só tinha sido isolado em arroz selvagem da China. Eu falei, não, essa bactéria não está aqui no sangue das pessoas, na nutrição parenteral, isso aí não pode ser. Ou lá está errado, ou aqui está errado. Tá, então a outra hipótese é o quê? Bom, pode ser um gram positivo, então vamos estressar ela, tal, né, colocar uns antibióticos ali. Foi o que a gente fez, pá, bingo. Ela morreu, a gente trabalhou só com Phytobacter diazotróficos e conseguiu provar que ele está funcionando. Bom,
Quando a gente aprende que o dedo polegar não é bom e usa o dedo indicador, pode ser que a gente descubra que nenhum dos dois é bom e eu tenho que usar da mão inteira, que vai ser mais específico ainda. E claro que aqui tinha a história, como ela é contada, né, ela quase nos leva a deduzir isso, ó. Vou precisar de testes cada vez mais e mais e mais sofisticados. A gente ainda não tinha chegado no último nível. Nós estávamos na análise de múltiplos locos, no MLSA, com 4 genes de resistência. Então, é como se eu tivesse dado agora 4 dedos para fazer a impressão e a liberação lá, tá? E esses resultados já são muito mais complexos quando você vai fazer. Você vai ter reagentes frescos, esses reagentes não podem ter muito mais que 3, 4 meses de validade, porque em 3 meses, se você começa a faltar o uso dele, eles começam a ter problema, tá? Essa é a parte ruim. A parte boa é que muitas empresas estão se adequando ao modelo que desculpa, pessoal, me divergi aqui. Polônia, eu peço desculpas, eu tive só 2 horas de descanso essa noite, então essas fugas minhas aqui é sinal do meu estresse, do meu cansaço, tá? Mas vamos lá. O Citrobacter e a Cosaconia, eles já vinham perambulando as outras identificações, né? Desde o começo. Vocês vão ver outros materiais aí que eu vou passar depois, já era muito semelhante a Citrobacter ou Cosaconia, né? Mas eu queria chamar a atenção para 2 cepas que ficaram dentro do cluster de Phytobacter, 2 cepas padrão, uma do ATCC e uma da Bélgica. Essas 2 cepas tiveram origem num surto em 1970-71 de, até então, Enterobacter aglomerans. Mas como eles depositaram essas cepas, a gente pôde ter acesso a elas e fazer o genoma completo delas. E já eu mostro para vocês o que aconteceu. Então, esse é o resultado da árvore de MLSA, né? Então, ficou aqui próximo dessas cepas todas aqui, né? Desses gêneros, todo Cluivera, Klebsiella, Cosaconia, Cronobacter, né? E nesse grupo 12 de Brenner, como o pessoal da Suíça definiu, né? Que não, ela realmente era o grupo 12 de Brenner, tinha várias cepas ATCCs, a nossa cepa índice 5110 e o tal do Phytobacter de Azotrópicos lá do arroz selvagem da Índia. Vejam, aconteceu muita coisa em 133 anos na vida desse Bacterium aglomerans, né? Foi descrito pelo Beijerinck, começou a ser reclassificado como Bacterium aglomerans, depois foi descrito como 13 biotipos pelo Gavini, assim foi, né? Até que os métodos de genoma completo começaram a ficar mais popular a partir de 2010, né? Quando era 2015, a gente já tinha publicado um genoma nosso no International Journal of Systematic Evolutionary Microbiology, né, na lista de patógenos frequentes. 2017, um grupo quase que junto com a gente publicou um artigo, nós publicamos o artigo descrevendo essa espécie, e eles publicaram outro e chamaram o que a gente estava acreditando ser o Phytobacter, como ele estava próximo de Cosaconia, mas não muito, ele chamou de vários outros nomes, né? Eles chamaram de Enterobacterales, Pantheia, SP, Pantheia aglomerans, mas os chineses chamaram de Phytobacter de Azotrópicos. E o grupo do Dr. Tel Rezonico vinha já há 12 anos perseguindo quem é esse tal de grupo 12 de Brenner, que parece muito com Pantheia, mas não é Pantheia, porque eu vi aqui na árvore filogenética, analisando no MLSA, que ela está mais longe de Pantheia. Aguarde, né? Então, aqui, esse grupo é extremamente importante, porque descreve, inclusive, Metacosaconia em algumas espécies, né, como Metacosaconia intestine. E aqui em 2018, então, não deu 3 meses, depois da publicação do trabalho do Al-Najjar e do Gupta, nós publicamos o nosso descrevendo, ampliando a descrição de azotróficos e descrevendo o ursing. Depois disso, 2 anos depois, no meio da pandemia, uma pesquisadora chinesa, Liu, reclassifica 13 genomas completos depositados no GenBank como Cluivera intermédia. Ela pegou 40 genomas de Cluivera, reestudou, reanalisou, reclassificou todos eles. 13, pessoal. 30% caiu fora, não era mais Cluivera intermédia, e ela, na verdade, o quê? Phytobacter ursing. Isso agora, né? 5, 6 anos atrás, tá? Uma outra descoberta fantástica foi de um grupo chinês, também durante a pandemia. Então, na pandemia eu estava lendo muito, né?
minhas aulas, eu tinha 20, 30 horas de aula, de repente fiquei com 2, 3 horas de aula por semana online, né? Não tinha mais aula prática e tal. Comecei a direcionar minha energia para o outro lado. E a gente encontrou com muita satisfação, essa acho que é a parte bela da ciência, né? Um cara lá do outro lado do mundo, do CDC chinês, descobriu que tinham várias bactérias classificadas na lista como sendo Phytobacter e que não era. Então, ele reclassificou essas bactérias e descobriu que, no mínimo, aí, as que eram Metacosaconia massiliensis eram, na verdade, Phytobacter. Então, ele reclassificou, no mínimo, mais ou menos umas 10, 12 cepas no artigo dele lá, tem bem descrito, tá? E agora, está prometido aqui nesse slide, eu já modifiquei ele várias vezes, todo ano eu tenho que atualizar o ano aqui, mas esse aqui eu acabei deixando só para vocês verem o impacto, que agora em 2026 nós finalmente mandamos o trabalho de um novo Phytobacter, já temos evidências genômicas, fenotípicas, tudo quanto é evidência que ele não é um Phytobacter nem de Azotrophus, nem Yersinia, e nós apelidamos ele carinhosamente de Phytobacter brasiliensis. Ele foi isolado pela primeira vez em 2020, mas até hoje ele não está validamente publicado, nós estamos em via de submetê-lo a uma revista. Então, pessoal, quando a gente compila tudo isso, aquilo que o Rezonico disse lá em 2009, repetiu em 2012, que os microbiologistas são muito superficiais, né? Eles pegam 2, 3 isolados, não vai, já querem sair publicando, não, vamos publicar, tal. Aqui tem uma história peculiar que depois, se tiver tempo, eu conto, mas enfim, qual que é o resumo da ópera? Desses 7 tipos diferentes que chegaram no LACEN, todos foram dedicados pelo Vitek como Pantheia SP, os 25 de 25. Quando eu fiz o 16S parcial, 500 par de base, apareceu Grimontella, Phytobacter e Citrobacter. Então você estava diante de uma cultura mista. Não, pessoal, era pura. O que na verdade isso aqui mostra? Como as bases de dados são contaminadas, né? Para usar uma palavra microbiológica aí. Grimontella senegalensis era uma contaminação, Citrobacter malanaticus era uma contaminação, essas 3 deviam estar todas classificadas como Phytobacter de Azotróficos, ponto. Quando a gente fez o full gene, que não é mais 500, par de base é 1.500, é uma frase muito mais longa para você descobrir qual é o filme, né, da vida dessa bactéria, nós tínhamos 6 cepas, inclusive 1, 2, 3, 4 6 cepas, desculpa, 4 não, todas elas deram Phytobacter de Azotróficos, pelo full gene. Quando a gente foi para o genoma completo, a gente não tinha 6 cepas, não tinha C1P, mas 5 delas confirmaram ser do mesmo cluster, tanto pelo MRCA e 3 delas pelo genoma completo, tá? Então, o genoma completo, hoje em dia, ele é a palavra final, pessoal. Se ele diz que A é igual a C e C é igual a E, A vai ser igual a B e C vai igual a D e B vai ser igual a D, ou seja, todas essas daqui são da mesma espécie. Mas, lembra lá atrás que eu falei que o Rezonico disse que a gente tinha o ônus e o bônus? O ônus foi o seguinte, o ônus foi que não podia mais chamar de Glavinella brasiliensis porque era um Phytobacter. E o bônus, pelo menos, ainda não viu o bônus que você teve, o bônus foi esse aqui, ó. Nós tínhamos uma cepa na nossa base de dados em sílico, eu não estou com a bactéria no laboratório, mas lá nos Estados Unidos alguém estudou e depositou uma Cluivera como 1151. E ela caiu no radar do Rezonico e do Smiths, por quê? Porque ela aglutinava, clusterizava muito próximo do Phytobacter. Não tão próximo para ser da mesma espécie, mas não tão longe para ser de uma espécie diferente. E aí nós carinhosamente chamamos ela de Phytobacter ursing, em homenagem ao Jan Ursing. E aqui, estamos quase no final, tá, Polônia? Aqui está o resultado da segunda metade, né? Eu falei que depois da ameaça fantasma, né? Do episódio 3 e 4, agora nós vamos voltar. Biogrupos, na década de 70, e o WinFIF, quem usa sistemas miniaturizados, né? Consegue já mais ou menos separar, esse aqui não separa tão bem, tanto assim, mas separa. E aqui veio o trabalho do Brenner, que é um trabalho emblemático, super comentado, né, com vários biotipos. A Françoise Gavin, inclusive, tem 2 biotipos, né? O biotipo 1
que a Françoise Gavin descreveu, é a Panthea glomenas, de biotipo 3 é, hoje, Panthea dispersa, tá? Veio Panthea séptica, Eucrina, Brenneri, mas e outras coisas que não eram Panthea, ó. Enterobacter, Ervidia futicola, e até mesmo Leclerc decarboxilata, que parecia ser completamente diferente, e está aqui, tá? Só que o grande feito, o grande mérito foi que a gente finalmente, depois de 10 anos do trabalho do Resonico e do Theo lá na França, a gente descobriu quem que era o biotipo 12. Era a Phytobacter cepi, o Maciliensis, o Diazotróficos, o Ursing, o Palbe, e ainda, to be published, né? Ainda esse ano, se Deus quiser, eu estou arriscando aqui, Poloni, 6 espécies de Phytobacter, tá? 5 delas já estão publicadas. O Phytobacter brasiliensis deve ser o 7º, se ele não ficar dormindo de touca, porque eu já sei que os suíços estão investigando 3 novas espécies. Daqui a pouco nós vamos passar mais de 10 espécies de Phytobacter. Então, esse é o artigo que nós publicamos em 2018. Esse aqui é o artigo do International Journal Systematic Evolutionary Microbiology, que confere a resistência, que confere aí a presença do Phytobacter diazotróficos. E talvez um dos remarks, uma das notas mais importantes de todo esse estudo, pessoal, é que depois de 5 anos estudando o surto para publicar, né, de 2013 a 2018, depois disso mais 2 anos, trocando e-mail, cartas, etc., com a TCC, nós finalmente conseguimos mudar o nome de 2 bases de dados, que eram anteriormente chamado... Cadê aqui? Droga. Que era, adivinha, né, anteriormente chamado Panthea, e que passaram a ser chamado Phytobacter diazotróficos, tá? E outros 2 números, que eram chamados de Panthea aglomerans também, e mais antigamente Enterobacter aglomerans, e foram reclassificados como Enterobacter aglomerans. É só fotos, né? Então, quando a gente chega aqui, aí você fala, bom, agora acabou, né? Agora já fiz tudo que eu tinha que fazer, já posso sair embora. Não, foi só uma brincadeira. Não está querendo avançar aqui. Aí, foi. Só que a melhor parte de você fazer ciência é que você nunca vai se aposentar, só se você quiser. Porque quando você termina um trabalho, você fala assim, putz, mas eu posso fazer isso, eu tenho que caracterizar melhor bioquimicamente, eu tenho que olhar aquela SP, que espécie que é, eu tenho que ver se ela faz isso, eu tenho que ver se ela tem GNGC. Você abre mais umas 10 portas, né? E é insano, porque daí você vai ter que escolher qual das 10 que você vai. Às vezes você consegue umas 6, 7, 8. Quando você vai para essas 6, 7, 8, abre mais umas 2, 3 cada uma, e você fica a vida inteira pesquisando. Eu já estou... 2013, 13 anos pesquisando Phytobacter, pessoal, e ainda tem tanta coisa que eu quero descobrir dessa bactéria, tanta coisa que eu acho importante, que eu acho que eu vou me aposentar com 85 anos estudando Phytobacter, né? Se Deus me der saúde. Então, aqui, depois disso, nós fizemos um estudo comparativo fenotípico, então hoje a gente tem bem caracterizado o fenótipo de Phytobacter. Houve a reclassificação das enterobactérias em 7 famílias, que está nesse artigo. O Phytobacter ficou no clado Enterobacter escherichia, que é a família Enterobacteriaceae, né, antiga aí, com Klebsiella, Citrobacter também, Phytobacter dentro desta grande família aqui, que é a maior e mais representativa. Aí vem as questões interessantes ali da época da pandemia, né? O trabalho do Al-Najjar e do Gupta falando que Metacosaconia é uma nova espécie, e Enterobacteria lignolíticos deve ser chamado Cluivera intestine, e tudo isso acaba sendo favorecido pelos nossos estudos do Phytobacter. Ele complementou os estudos do Phytobacter, porque ele vai falar que daqui a pouco, não esse artigo, o artigo do MA, vai comparar o nosso artigo com esse, olha aqui, ó, Cluivera e Enterobacter maciliense, pertinho de Cosaconia, né? Aqui Cluivera e maciliense pertinho também, eu acho que é conservador. Aí, esse trabalho aqui é muito significativo. Esse é o do MAC que eu falei para vocês, né, da China também, tá? E ele põe de uma maneira muito clara, científica e evidente. Olha, não é Metacosaconia e Phytobacter próximo, é uma coisa só. Como o Phytobacter publicou a espécie como válida em 2017, a Metacosaconia também, vem um impasse. Qual nome deve prevalecer e qual nome deve ser abandonado? Para nossa sorte, 3 semanas antes, em 2017, a gente conseguiu validar o nome Phytobacter diazotróficos. Ele era o mais antigo por 3 semanas, pessoal. E foi o nome que ficou. Aqui está aquilo que eu comentei para vocês, que o MA
esse trabalho que eu estou apresentando agora da China, né? Ele conseguiu reclassificar uma série de espécies como Phytobacter, né? Tanto de azotróficos quanto Ursing, inclusive algumas que estavam classificadas como Cluivera, como Enterobacteriaceae, como Metacosaconia, foram todas reclassificadas como Phytobacter. Esse aqui é o trabalho da Liu, que eu já comentei para vocês rapidamente, né, que ela pegou lá 47 genomas de Cluivera, não foram 40, e desses 47, 33, quase 30% estavam errados. 13 deles eram outras espécies. Aqui está o trabalho da Amy Mathers, que tinha publicado uma série de isolados de ambiente hospitalar, e aí ela usou a sigla CAV, né, para identificar esses isolados com número interno. Ela depositou todos eles como Cluivera intermédia, era original, reclassificou como Phytobacter ursing. Então, isso foi um grande feito, né? E, ao contrário de muitos pesquisadores, a Amy Mathers talvez seja uma das mais renomadas, e justamente porque ela fez isso. A primeira publicação dela aparece como Cluivera intermédia. A segunda, o do CAV 1150, desculpa, que a gente estudou o genoma e provou que era Phytobacter ursing. A partir disso, todo o CAV que tinha isolado dela e que era Cluivera intermédia, ela fazia testes moleculares e confirmava que era Phytobacter ursing. E no laboratório dela, na Virgínia, ele é o segundo isolado mais frequente que produz KPC em meio ambiente. Veio o trabalho do Clinical Microbiology Reviews, reconhecendo o Phytobacter como uma importante espécie em humanos, trabalho de revisão do Journal of Clinical Microbiology, da Eric Manson e Karen Cole, uma grande dupla aí, e veio o efeito MALDI, que eu chamo. Em 2022, chegando no Brasil em 23, 24, mais ou menos, começaram a chegar os softwares atualizados do MALDI. Até 2022, nenhum MALDI identificava o Phytobacter. Quando veio o MALDI da Bruker, nós começamos a ter casos na Singapura, Japão, China, Estados Unidos, China, Brasil, China, Brasil, artigos já de trabalhos com mais tempo, mas que tinham isolados do Brasil e da Suíça. Aqui é Madagascar e Camboja esse ano. Aqui. Cluivera intermédia, né? Suposta Cluivera intermédia, mas que provavelmente, quando aparece Cluivera, a gente já sabe, deve ser Phytobacter ursing, né? Tem que clicar no lugar certo, senão não vai. Essa aqui é dos nossos colegas da Suíça, que tinham um Citrobacter bitternus depositado como genoma total já há 10 anos, quase 11 praticamente, e outro um colonizador, né, um Phytobacter, que estava colonizando o paciente e que tinha 2 genes importantíssimos. Uma metalo, BLAIMP4, e um MCR, pessoal. Então, existe uma teoria dos espanhóis aí, para mim, eles ainda não convenceram, mas eu acho viável, se tratando de Phytobacter, tudo é viável, que o MCR1, pelo menos o MCR9-1, teria surgido de uma cepa gastrointestinal, provavelmente, potencialmente falando, do Phytobacter ursing, tá? Esse trabalho foi publicado agora 24 de dezembro, também bem recente. E esse aqui eu queria só fazer um checklist com vocês aqui, né? Do ano em Phytobacter. Então, treinar em educação contínua com empresas, com parceria de empresas de diagnóstico in vitro, nós já estamos fazendo isso. Teve uma premiere do cinema, do teatro, um apoio maravilhoso aí da Controlab, nós levamos o documentário para o Rio. Estamos em via de análise final do artigo do Phytobacter brasiliensis, já publicamos o Phytobacter, a identificação do Phytobacter através do MALDI-TOF-Vitek, então já tem esse protocolo disponível, é só vocês pedirem para a Biomerri, elas têm que fornecer para vocês. E mais um artigo aceito, não é do nosso grupo, é do grupo da Suíça, de Phytobacter cepi. A inclusão do Phytobacter nas bases de dados da Bruker e da Biomerri já foi. Na verdade, esse da Bruker vai ser lançado no congresso agora, do ECMID, em abril, em Munique, e esse foi uma interpretação errada que eu tive, não vai ser lançado no novo, na nova base de dados global. Eles vão colocar um link com
o espectrograma do Fitobacter, que quando tiver um espectrograma daquele e ele reconhecer pela nossa lista de espectrogramas, ele vai dar um alerta e dizer que pode ser o Fitobacter, tá? Teria mais coisas para passar aqui, ó. Nós já chegamos no manual de microbiologia clínica, estamos lá com o nome Fitobacter. Tem essa questão aqui, né, que eu falei dos erros, ó. 82% Panteia, pessoal. Teve gente que trabalhou com Cluivera, que cresce. Então, assim, Escherichia coli, pessoal, confundir com Cluivera, Criocrescens, Cluivera intermédia é uma coisa, mas confundir com Escherichia coli, tudo bem, é indol positivo, a colônia tem cara de Escherichia coli, mas vem cá, ela é citrato positivo, pessoal, VP positivo. Como é que você vai achar que uma bactéria da família, do gênero espécie Escherichia coli vai ser VP e citrato positivo? Isso deve ser uma probabilidade de 0,01, uma em cada 1000, né? Quem que acertou no final das contas? Um laboratório dos que usou White. Esse panorama aqui, quando vocês olham para ele, vocês veem aquilo que eu comentei bem no início da apresentação, né? Na somatória, você tem os vários sistemas, a maioria errando em torno de 80% a 85%, e na somatória final, só 24 laboratórios que usavam principalmente o molde Biotyper acertaram, alguns que usavam Vitek MS, provavelmente a nossa base, acertaram, mas no cômputo geral, só 13,3% acertaram o gênero Phytobacter, porque a espécie correta era de azotróficos, então 100% de acertação ninguém teve, 4 laboratórios acertaram a espécie e 36, 40 do total, acertaram o gênero. Então é uma situação bem preocupante, nós estamos aqui para tentar mudar isso, né? E minha última informação que eu queria passar para vocês é sobre a morfologia colonial e a diversidade da morfologia colonial. Veja só, Phytobacter de azotróficos, Phytobacter de azotróficos, Phytobacter de azotróficos, parece Enterobacter classe, né? Phytobacter brasiliensis, lactose positiva com sal, biliar bem rugosa, seca, colônia, qualquer um podia chutar Escherichia coli aqui, tá? Então, olha o pleomorfismo. Não bastasse ela ser super difícil de identificar, ela é pleomórfica, né? A danada aí, tá? E, por último, o último slide meu, os outros eu vou deixar para vocês aí com o Polônia, vocês podem ler, se tiver alguma dúvida eu tiro com vocês, que eu quero deixar um espaço para pergunta, é a morfologia colonial, né? Então, a morfologia colonial é bem diversificada no Phytobacter, não dá para dizer assim, a colônia é um bonada, não, elas têm uma tendência a ser um bonada, que é como se fosse esse pequeno mamilo, ou esse aspecto de ovo frito, né? Esse aqui também é um aspecto de ovo frito, ó. Então, essa elevação, essa umbonação, muitas vezes está presente, tá? 89% deles fermentam a lactose, mas o mais típico é citrato VP indol positivo e lisina, arginina, uritina negativa. Acho que esses 6 testes são extremamente importantes para você identificar Phytobacter, ou suspeitar e mandar para quem tem mal de TOF, mandar para a gente no LACEN Paraná, né? Quer ver o professor Coloneto ficar feliz e mandar uma suspeita de mal de TOF para ele, nem que seja na sexta, final da tarde, né? Todo mundo lá, eu posso estar no laboratório, eu posso estar viajando no exterior, chegou um Phytobacter, eles me mandam na foto lá, professor, mais uma suspeita de Phytobacter. Por quê? Como a gente é um laboratório que tem muito conhecimento, eu acho que eu tenho a obrigação de ajudar os outros laboratórios a identificar, até que eles consigam identificar por conta própria. Então, esse é o papel do laboratório de referência, né? Então, finalmente, por que nós devemos nos preocupar tanto com o Phytobacter? Porque eles começaram muito sensíveis e hoje são multiresistentes, pessoal. Então, elas vieram do ambiente, estão se adaptando muito rapidamente para o hospital. Será que nós estamos criando um novo Acinetobacter? Só que pior ainda, porque é uma enterobactéria, né? O Acinetobacter oportunista, precisa de pacientes bem debilitados para conseguir causar infecção, tá bom? E aí tem outros slides aí que vocês podem ver mais falando sobre a resistência dele, né? E da preocupação e outros artigos que a gente publicou. E aí vocês podem acompanhar, e se tiver alguma dúvida, vocês falam comigo, essa aula aqui não ia dar para fazer em 1 hora mesmo, Polônia ia ser para quase 1h30, tá? Então agora vocês podem celebrar o Phytobacter, porque todos vocês podem ser nominados cavaleiros do clã dos Phytolovers. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dr. Piloneto. Muito obrigado. Aula sensacional. Tenho certeza que foi proveitoso para todo mundo. E
A gente tem algumas perguntas, só quero reforçar antes que o link da pesquisa de satisfação está no chat, tá? Reforçando também que a pesquisa é importante para a gente sempre melhorar as nossas atividades. E, por favor, não esqueçam de registrar lá no link, não é no chat, é no link que está no chat, o nome completo, o e-mail para a emissão do certificado. Vamos lá. Bom, doutor Piloneto, uma pergunta. E se o laboratório não possui a automação e o MALDI-TOF para a identificação do Phytobacter, como é que ele consegue fazer isso? Se você estiver no Sync, vá conversar com a gente, nós vamos estar fazendo o lançamento de um software de identificação, chama-se Achilles DX. Ele é um software de identificação mais sofisticado. O software sofisticado ficou bom, né, Polônia? Ele tem um conjunto de provas bioquímicas bem amplo, mas você pode escolher qual sistema que você fez. Eu fiz o kit RB lá da LaborClean, da Probac, da Newprob, que todos têm mais ou menos a mesma prova, eu consigo chegar em Phytobacter. Eu usei o Vitek. Você consegue extrair as provas do menu do Vitek, inserir manualmente no Achilles DX e ele vai considerar o Phytobacter. Ele vai identificar o Phytobacter. Ah, eu estou usando o MicroScan e ele deu Cluivera intermédia, mas eu quero ter certeza, ou deu Panteia, eu não sei se é ou não é. Está um percentual de 92%. Você pega as provas do sistema, você não precisa fazer mais nada. É só você reinserir no Achilles DX que você consegue. É um sistema que eu estou trabalhando com ele já há 15 anos, Polônia. E por que eu quis fazer esse sistema? Porque eu observei que não é um problema da empresa A, B, C ou D, são todas. É muito complexo você atualizar a base de dados, né? E agora com o MALDI-TOF, então mais ainda, né? Porque a direção está toda voltada para a atualização do MALDI. O recurso está voltado para a atualização do MALDI. Então, eu decidi criar não vou chamar um genérico, né, pessoal? Não é bem um genérico, porque ele tem algumas características bem interessantes ali, mas um sistema que pudesse ser atualizado mais rápido, que não tem tantas amarras, né? Claro que a gente trabalha com revisão de literatura atualizada, mas aí a gente consegue identificar o Phytobacter, Cosaconia, Cluivera, bactérias que são difíceis de identificar num sistema automatizado, porque a base não está tão atualizada, ou bactérias muito atípicas também. Perfeito. Piloneto, chegou no chat o seguinte, a Andrea pergunta se eu vou juntar duas perguntas, tá? A Andrea pergunta se o Fênix faz a identificação do Phytobacter e a Kim pergunta se, teoricamente, todo o Citrobacter Pantheia que der, devemos ficar de olho e dar uma olhada nas provas. Ela diz que tem o Fênix. Qual o nome da pessoa que fez a pergunta mesmo, por favor, Polônia? São duas pessoas aqui, tem a Andrea e a Kim, que fizeram, eu peguei duas perguntas. Excelente. Andrea, Kim, vocês fizeram a pergunta de 1 milhão, né? E eu vou ter o prazer de dividir esse 1 milhão com vocês. O Vitek não identifica Phytobacter. O Fênix não identifica Phytobacter. O MicroScan não identifica Phytobacter. O AP não identifica Phytobacter. E o MALDI da Biomerrier só identifica Phytobacter se você mandar um e-mail para eles e pedir a base de dados que eu cedi para eles, e que se você instala, é como salvar um arquivo, é um arquivo nem pesado, não é? Se você instala ele, você consegue fazer a identificação. O que eu estou negociando com todas? Eu estou falando com as 4 BBBs, né? A Bruker, Biomerrier, PD e Beckman, para que eles ajudem a gente a divulgar para os clientes quando que eles devem suspeitar. Então, assim, quando a identificação estiver abaixo de 98%, eu diria, e for Pantheia ou Cluivera intermédia, você deve suspeitar e olhar as provas. Se você tiver acesso ao Achilles DX, você já consegue pegar essas provas do Fênix, jogar ali, e ele vai dizer se é ou não. Mas você pode desenvolver esse feeling, né? Se você pegar um artigo nosso, Polônia, podemos fazer um kit e mandar para os participantes depois, com uma informação que tem o white paper, que foi um trabalho, digamos, a finalidade dele não é ser científica, é mais ser didática. É quase como se fosse uma apostila sobre o Phytobacter, tá? Então, a gente manda, Polônia, por favor, me lembre. Me ajuda a ser minha memória aí. Tranquilo.
Você sabe que cobrando eu respondo, né? Pode ser 2 horas da manhã, 5 horas da manhã, mas eu respondo. Tem que cobrar. Mas eu faço questão de compartilhar com vocês, pessoal, porque o objetivo é justamente esse, é esclarecer essas dúvidas. O que o Fênix tem em relação aos outros? Ele nenhum identifica, tá? Mas o Fênix, ele tem na base de dados dele uma divergência maior, a lista de possibilidades que aparece é maior. Às vezes ele confunde com Enterobacter cloacae, às vezes ele confunde com Klebsiella pneumoniae. Por quê? Porque em algum momento do passado, alguém mandou um ATCC para o banco de dados deles que não era Klebsiella. Então, não é uma falha da empresa, eu queria deixar isso bem claro, porque eu já trabalhei com desenvolvimento por 20 anos, eu sei como isso é super difícil. Não é uma falha da empresa, é porque lá atrás, as técnicas, as metodologias não eram tão precisas. Por que ele confunde mais com Panteia? Porque o Dr. Rezonico, que é um cientista, ele não é microbiologista clínico, ele é um cientista de planta, ele trabalha com bactérias endofíticas, que fica na raiz das plantas. Ele lá em 2009 já disse, olha pessoal, cuidado com essas ATCCs, com essas, não só ATCCs, LMG, NCTC, várias cepas padrão de Panteia foram depositadas equivocadamente como Panteia. Então ele falou isso em 2009, nós conseguimos provar isso em 2018 e conseguimos mudar a cabeça da TCC em 2020, né, 11 anos depois. Olha como uma coisa lenta. Só que agora nós estamos num momento muito bom, né, Poloni? Com a ajuda aí da Controlab, das empresas, Biomerê, nós temos feito treinamento com a Biomerê, eu tenho agenda com a BD, eu estou trabalhando com todas elas no sentido do quê? De melhorar o nível de identificação dos sistemas e dos profissionais. Tem que trabalhar nas duas pontas, né? Espero ter respondido. Maravilha. Chegou mais perguntas aqui, doutor. A Caterine, ela coloca o seguinte, no caso do mal de identificar Cluivera, Citrobacter ou Panteia, o ideal seria testar o Indol, VP e citrato? Aí, no meu laboratório, dificilmente usamos ou vai ter que para identificação por conta do mal de ser bem mais prático. Isso. Bom, você faz o molde. Como é que é o nome da pessoa que fez a pergunta mesmo, Poloni? Caterine. Caterine, se você usa o molde da Bruker, ele vai dar Phytobacter ursingi, provavelmente, tá? A gente depositou umas 2 semanas atrás, quem usa a Bruker já está acostumada com o MicrobeNet, é uma base de dados à parte, lá do CDC dos Estados Unidos, tá, Caterine? Então, o que pode acontecer com você? Se você salva o MSP e faz o upload no MicrobeNet, depois só confirma para mim se você já sabe fazer isso, senão pergunta para o pessoal da assessoria da Bruker, da Beckman, é super fácil. Você salva o arquivinho, ou se na tua máquina já está conectada na internet, você manda da tua máquina para o MicrobeNet e ele vai identificar o Phytobacter. Existe um porém muito, muito, muito importante. Eu peguei 40 cepas nossas, enviei para a BD nos Estados Unidos, eles estão trabalhando, tentando reclassificar e mudar a base de dados, isso é um processo longo, de 2, 3, 4 anos, mas essas cepas foram para Bremen, que é a sede mundial da Bruker, eu estive lá para ver com eles o que eles já tinham feito, eles fizeram um trabalho belíssimo, claro, foi o assessor científico sênior deles que fez, ele trabalhou com essas 40 cepas, ele falou, Piloneto, nosso sistema hoje não diferencia de azotróficos de ursingi, tá? E até então, até agora, até abril, até mês que vem, só tem o ursingi na base de dados dele e não tem o de azotróficos. Então, se vocês detectarem o Phytobacter ursingi, por gentileza, liberem Phytobacter SP. Você só vai conseguir definir espécie se você for hoje, se você for para genoma completo. O que vai acontecer a partir de abril? A Bruker nos comunicou que eles vão fazer o lançamento da nova base de dados, só que aí vai ter que chegar aí para o teu laboratório, você vai ter que atualizar. Quando você fizer isso, ele vai mudar a denominação de Phytobacter ursingi para Phytobacter diazotróficos /ursingi, tá? Ele não vai assumir nenhum nem outro, porque realmente elas são muito semelhantes. Perfeito. Estão chegando várias perguntas, já vou adiantar que caso a gente não consiga responder todas agora, as perguntas vão ser encaminhadas para o Dr. Piloneto e as respostas vão ser incluídas ao final da gravação.
Tá. Eu faço questão de responder todas. O Laboratório de Análises Clínicas Pompeia pergunta o seguinte: no caso de atendimento hospitalar, hospital pequeno do interior, podemos liberar o antibiograma e depois a identificação? Então, o Fitobacter é uma enterobactéria, tá? Então, ele vai ter o aspecto morfológico de enterobactéria, porque geralmente ele fermenta lactose. Se você pôr num tubo de fermentação de glicose, você vai ver que ele fermenta glicose. Você vai usar a tabela por favor, do BRCAST, não mais aquela outra, que eu não vou dizer o nome, né? Porque desde 2018 nós temos que usar o BRCAST, pela norma do Ministério da Saúde, e você reporta, tá? Tem algumas, hoje está cada vez mais difícil, porque você tem que pensar assim, se for recém-nato, já aumenta teu nível de suspeita. Que a maioria dos casos de surtos que a gente tem no mundo, por Fitobacter, são em recém-natos. Porque estão associados à nutrição parenteral total, que você usa mais em recém-nato prematuro, né, recém-nato de baixo peso. Mas a gente já tem Fitobacter em sangue, Fitobacter envolvido com óbito, Fitobacter em cultura de urina, em material pulmonar é mais raro, tá? Em suave retal. Então, assim, não tem uma dica para a gente dar por sítio anatômico, como a Escherichia coli urina, né? Ou Klebsiella pneumoniae pulmão. Não, o Fitobacter ele é mais ubíquo, ele está por tudo, tá? Fora essa questão da relação com o surto de dispositivos médicos estéreis ou nutrição parenteral. Fora isso, ele pode aparecer em qualquer lugar. Então, assim, se você tiver uma colônia numa conque bem parecida com a Escherichia coli, fique ressabiado. Se você tiver uma bactéria indol e citrato positivo, porque eu imagino que são provas bioquímicas, mesmo manuais, que são muito utilizadas, fique mais com o pé atrás ainda. E nenhum laboratório é obrigado a ter tudo, né? O que a gente tem que saber? Tem que saber até onde ir. Bom, eu fui até aqui, não sei, não fechei, o que eu vou fazer agora? Vou contar com o laboratório de apoio, vou mandar para o laboratório de referência, pode mandar para o LACEN Paraná, só que você vai ter que seguir o rito. Se você está fora do estado do Paraná, você vai ter que mandar para o LACEN do teu estado e pedir para eles nos enviarem, ou se o LACEN do teu estado tiver um Auditoff, você vai perguntar para ele se ele tem o Fitobacter ou não, se ele já identificou alguma vez, ele pode identificar lá mesmo. E se você quiser ter certeza absoluta, toda suspeita de Fitobacter que chegar para nós vamos fazer genoma completo. Perfeito. Só para casar com a pergunta, doutor Marcelo, a Aline Araújo, ela pergunta, o senhor falou dos sítios, né? Ela pergunta se a identificação foi apenas em humanos até o momento. Não. O primeiro, o número 0001 de Fitobacter, ele foi de arroz selvagem na China. Por isso que quando eu mandei um e-mail, né, Poloni, para o saudoso, prematuramente falecido professor Paul Schreckenberger, que era um dos autores do Kahneman, e eu conto isso no nosso documentário, que depois a gente vai compartilhar o QR Code para eles poderem assistir o vídeo lá no YouTube, né? Aliás, daqui a pouco nós vamos passar a estreia aqui em Brasília, né, no auditório maravilhoso, aqui está em Embrapa, para 350 pesquisadores, aí a história do Fitobacter, o documentário, a saga do Fitobacter. Ali eu conto bem, né, mas assim, dessas 7 espécies, 3 foram descritas em humanos até agora. O de azotróficos, que o primeiro isolado foi na China, o Ursing, que primeiro foi em ambiente de hospital, então, né, ambiente hospitalar, e o brasiliensis, que até agora só foi identificado em humanos. E o brasiliensis, a gente tem 3 isolados, tá, Poloni? 2 aqui de Curitiba, 2 óbitos de Curitiba, e 1 do Rio de Janeiro. A professora Renata Picão mandou para nós uma cepa, a gente confirmou aqui como o Fitobacter brasiliensis. Esse me parece um dos mais virulentos, mas por enquanto ele é o mais raro. Perfeito. Tem uma pergunta da Rayane que eu acho que eu sei a resposta, mas eu vou passar para o senhor. Opa, então vai lá, arrisca aí, que daí aí nós já provamos que a educação continuada está dando certo. Após o surto da bactéria que pode se disfarçar e enganar exames, o que isso revela sobre a confiabilidade dos diagnósticos hospitalares? Estamos preparados para detectar esses casos ou ainda há risco de novos surtos passarem despercebidos? Eu acho que pode passar despercebidos, mas eu vou deixar o senhor responder. Não, claro, porque nós temos evidências, né, Polônia? A gente não está fazendo adivinhação. Já faz 8 anos que nós publicamos o primeiro, não foi o primeiro surto,
foi o primeiro surto corretamente identificado de Fitobacter desatróficos. Porque o primeiro surto que a gente tem evidência é lá o de 1970, tá? Então, durante 50 anos a gente passou errando. Mas, infelizmente, eu tenho que falar isso com dor no coração, mas eu tenho que falar a verdade, é muito maior a probabilidade da gente ter um novo surto e ele não ser identificado como Fitobacter do que ele ser. Exceto se for para alguém de vocês, né? Então, nós vamos aumentando esse ciclo virtuoso de conhecimento. Polônia, uma das coisas que me deu mais satisfação todo mundo que passa no laboratório, eu faço a sabatina do Fitobacter. Eles têm que ficar de 1 a 2 horas sentado comigo e eu fico explicando tudo isso que eu contei para vocês e mais um pouco do Fitobacter, e eles têm que sair dali do compromisso de serem fitolovers e de disseminar a palavra, né? E eu fiquei super contente quando veio um infectologista, residente de infectologia do HC, e eu falei para ele, você já ouviu falar de Fitobacter? Ele já. Eu falei, você tem ideia o que ele causa? Opa, infecções associadas à nutrição parenteral em recém-nascidos. Uau! Né? Se os nossos colegas que fizeram aquelas 270 identificações da Controlab soubessem disso, eles tinham suspeitado, porque o caso clínico que foi com a amostra era justamente esse. Então, assim, o que a gente tem hoje? Um avanço tecnológico. 70% das provas manuais identificam corretamente a bactéria, mas 30% dão errado. E esse número, infelizmente, não está melhorando, está piorando. Por quê? Cada vez tem mais e mais e mais espécies diferentes. E esses sistemas manuais vão tendo mais e mais e mais dificuldade. O sistema manual, o sistema automatizado, qualquer fabricante, eles são muito parecidos no desempenho, viu, pessoal? Muito. Eles têm um ótimo desempenho, mas tem um limite. Eles não passam de 85% de desempenho, de acerto do volume total das amostras. E aí você tem o Malditoff, que eleva o sarrafo para 98%, né? Então, o que acontece? O Maldi é um dos que mais consegue acompanhar o desenvolvimento de novas espécies, por quê? Quando o pesquisador, como é o nosso caso, né? Quando eu recebi o Malditoff no nosso laboratório em dezembro de 2016, eu lembro até hoje, né? 10 anos atrás, primeira coisa que eu fiz, vamos ver o que dá o Fitobacter. Pantheia glomerans. Falei, não é possível. Um equipamento de 2 milhões não identifica a bactéria. Eu podia dizer assim, tá bom, desisto, né? Não vou ganhar nunca essa briga. Não. Eu chamei minha melhor aluna da microbiologia clínica, que tinha feito graduação, iniciação científica, bolsa de pesquisa, especialização, a identificar o Fitobacter. Ela trabalhou durante 3 anos, e nós ficamos mais 3 anos escrevendo artigo, e no dia 24 de dezembro agora de 2025, a gente publicou o artigo dela, né? Que conta toda essa história de como a gente ensinou para o Vitek MS como identificar o Fitobacter. Então, assim, tem coisa ruim? Tem, mas tem coisa bem melhor, né? Então, assim, vai surgir espécies novas que a gente ainda não vai identificar, mas a gente também está cada vez mais sabendo como suspeitar delas, né? E sabendo que tem um imponderável, que sempre vai ter aí essa necessidade de atualização. Mas a base do Fitobacter, ela é muito mais fácil de atualizar e você pode fazer trabalhos colaborativos, né? Com vários pesquisadores trabalhando ao mesmo tempo. Perfeito. Vou fazer a última pergunta, doutor Marcelo, que até casa com uma parte do que o senhor estava falando. O Agmael pergunta se o Malditoff ele só é aceito para resultado Pantheia acima de 98%. Isso, é isso, né? Porque, veja, essa pergunta é Agmael, né? Isso. Essa pergunta é excelente. Não vai ser toda a Pantheia que você isolar no teu laboratório que vai ser Fitobacter. Existe Pantheia causando infecção em humanos. Existem as enterobactérias, que eu gosto de chamar elas de enterobactérias oportunistas. Altella, Leclercia, Leliotia, Cluivera, elas não são tão virulentas e tão comuns como Escherichia, Klebsiella, Salmonella e Shigella. Elas geralmente vêm do solo, elas se adaptam no ambiente hospitalar e causam infecção em humanos. Então, não é sempre que eu tiver uma Pantheia que você vai liberar Fitobacter e dizer, não, tá errado. Não. Não sei se vocês vão lembrar um slide lá do Resonico, tinha lá umas 50 cepas padrão de Pantheia, e as últimas 4 eram Fitobacter, as outras 46 eram realmente Pantheia.
A própria Alana, que fez esse trabalho de mestrado que eu falei, Poloni, ela descongelou 200 e tantas cepas suspeitas de serem Phytobacter, entre elas Pantheia, Cluivera, Klebsiella oxytoca, Leclercia, são as mais suspeitas, e só 2 delas confirmaram Phytobacter. 1%. Então, assim, o que a automação errou durante 6 anos que a gente retroagiu? Errou 2 só, as outras estavam certas, né? Agora, o problema é que no surto, você tem um número de casos muito maior, e aí no surto aqui, eu tive 65 amostras, todas deram Pantheia, né? Então, claro, é porque é concentrado o número de amostras ali, que houve equívoco. Agora, acima de 90, eu faço tudo, tá? Agmael, né? Isto. Por quê? Porque eu já peguei, o Phytobacter brasiliensis, ele deu para nós 99,9% Leclercia decarboxilata. Quase ninguém no mundo, eu posso dizer, ia suspeitar de Phytobacter além de mim. Quando que eu detectei isso? Quando eu fui liberar o laudo. Então, eu ainda tenho, não sei se é o péssimo ou o ótimo, o hábito ruim ou bom, eu considero bom, os laudos do nosso laboratório, lá no LACEN, são todos eu que libero. Então, eu faço, às vezes a pilha vai crescendo, agora que eu fiquei uma semana fora, vai ter uns 500 laudos para eu liberar. Mas por que eu faço questão disso? Porque eu sou mais antigo, né? Eu sou o sênior da turma, lá tem um monte de babies microbiologistas lá de 30, 33 anos, e eu com 33 anos de bancada. E bem rodados, diga-se de passagem, né? Então, assim, eu tenho essa percepção, é essa a minha função de coordenador, de gestor da microbiologia. Então, como eu tenho essa percepção, a hora que apareceu uma Leclercia KPC positivo, eu falei, opa, de hemocultura, eu falei, opa, peraí, vamos olhar o que é isso. Aí, quando eu coloquei no app, pum, comportamento bioquímico, o app não identifica Phytobacter, mas o comportamento bioquímico dele é muito característico. Eu só de olhar para o app, são 20 provas, eu já sei se é Phytobacter ou não. Eu não preciso nem contar os numerozinhos, fazer o biotipo. Por quê? Eu já estudei Phytobacter, estou estudando Phytobacter há mais de 10 anos, né? Então, assim, esse critério teu é bom, mas ele não é absoluto, tá? O que eu diria para você como definitivo? Se for mais que 98%, é menor a chance de dar Phytobacter. Mas eu investigaria mesmo assim, Pantheia e Cluivera intermédio. E começar a ter esse padrão aí do comportamento bioquímico, né? Que tem aqui na nossa aula, vai ter no white paper, que eu vou mandar para vocês, em um dos artigos também, o percentual, inclusive, de positividade que ele dá para cada prova, e o Aquiles Dex, quando vocês tiverem acesso. Perfeito. Obrigado, doutor Piloneto. Bom, a gente já passou do nosso horário, então eu vou finalizar a nossa atividade, informando que a gente vai disponibilizar a gravação posteriormente, junto ao e-mail do certificado. Novamente, prestem atenção à caixa de spam, pode acontecer do e-mail com a informação do certificado ser encaminhado para o spam, tá? E as perguntas que ficaram pendentes, elas serão encaminhadas para o Dr. Piloneto e a resposta vai ser enviada para vocês na gravação, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado, Dr. Piloneto, muito obrigado a quem ficou conosco agora de tarde, e espero encontrar vocês no nosso próximo encontro online. Até mais. Foi um prazer muito grande, Polônia. Eu vi aí que chegou perto, pelo menos agora que eu olhei, né, perto de 80 participantes, são mais 80 fitolovers espalhados pelo mundo, né? Eu fico extremamente feliz com isso, tá? Foi em torno Um grande de 100, abraço a todos. Foi em torno de 100, em torno de 100. Opa, que ótimo. Eu olhei para o final, agora acho que o pessoal já estava começando a se despedir, né? Foi. Excelente, Sim. excelente. Foi um prazer, Polônia. Muito obrigado, hein? Muito obrigado.